CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. 5G puro, tem diferença? Tem, exatamente. Na verdade, a gente já está acostumado já com 5G em várias capitais do Brasil e agora, recentemente, na verdade, nessa semana agora, a Anatel, ela autorizou os operadores de telefonia celular a ativar a 5G standalone, aquela que tem todos os recursos, né, que o 5G pode trazer, porque, na verdade, o que acontece? A faixa de frequência utilizada, né, ela fazia um conflito, tinha uma interferência com a televisão analógica, que vinha via satélite. E aí houve um processo de limpeza desse sinal, ou seja, a televisão analógica, aquelas parabólicas grandes, elas foram transferidas para uma outra frequência, para a parte digital, e aí agora essa frequência está livre no Brasil todo. Mas vamos entender então esses três tipos de 5G. Existem basicamente três tipos de 5G funcionando aqui no Brasil. Um chamado 5G DSS, que usa as frequências, né? A gente sabe que o celular ele é um rádio que transmite uma frequência específica, e o 5G DSS usa frequências de 4G, da rede de 4G, para transmitir no padrão de 5G. Isso dá mais ou menos uma taxa de transmissão em torno de 50 megabits por segundo. E existem o 5G mais novo, mais evoluído, que é o NSA, que é chamado de não standalone, que usa a frequência 5G e parte da frequência de 4G. Isso já consegue ter uma taxa de transmissão, uma velocidade de 10 gigabits por segundo. Então já é um pouco melhor. E temos o 5G completo, chamado 5G puro, que é o 5G standalone. Esse, então, é um 5G que tem todos os recursos do 5G realmente, com baixo atraso, taxa de transmissões de 10 gigabits por segundo, né, possivelmente 10 gigabits por segundo. Então, por que isso faz a diferença? Porque os telefones também são compatíveis para um ou mais desses padrões. Então, se eu tenho um aparelho, por exemplo, de 5G que é compatível apenas com o NSA, o não standalone, ele vai ter uma taxa de transmissão baixa. Se eu tenho um aparelho, comprei um aparelho que é compatível já com o 5G standalone, que é o 5G puro, eu vou ter uma taxa de transmissão muito maior. E agora, como essa frequência do 5G standalone foi liberada para o Brasil inteiro, é esperado que as operadoras, onde não tem, já implemente a função do 5G standalone com altas taxas de transmissão e baixo atraso, para isso. E aí, vale a pena trocar o celular? Realmente vale a pena, porque você vai ter uma taxa de transmissão muito maior, né? Uma resposta muito mais rápida para esses aparelhos, né, que são compatíveis com o 5G. E aí vem a pergunta, né, de como é que eu escolho o celular? Como é que eu sei se esse meu aparelho ele é ou não é compatível com 5G e qual é o padrão que ele é compatível com 5G? E aí, a Anatel fez um site para a gente, né, que explica bastante isso. Vamos entrar lá no site da anatel.gov.br, rola para a parte de baixo lá da tela e tem uma opção chamada Espaço 5G, né? Essa opção de Espaço 5G tem uma opção de telefones. Então, você pode fazer uma pesquisa lá sobre os telefones que são compatíveis. Então, você pode escolher lá celulares de 5G, ele vai dar todos os aparelhos homologados no Brasil para o 5G. São 231 aparelhos homologados no 5G no Brasil. E aí, eu tenho uma relação mais abaixo, no mesmo site, uma relação dos modelos de aparelho celular que estão sendo vendidos e homologados no Brasil, qual é o modo de operação, se ele trabalha em standalone, não standalone, ou no modo normal, ou seja, então ele vai dizer exatamente qual é o padrão que aquele aparelho funciona. Óbvio que melhor são os aparelhos que são standalone, né, o chamado de SA, ou celular puro. Uma curiosidade também nesse mesmo site fala dos fabricantes e quantos aparelhos tem homologados no Brasil em 5G. A Samsung tem o maior número, são 56 aparelhos, né? Seguido pela Motorola com 39, Apple e Xiaomi com 21 aparelhos no Brasil homologados para o 5G. Então, dá já uma boa referência para os nossos ouvintes de quem está pensando em trocar de celular agora no final do ano, né? Aproveitando as promoções de Natal. No site da Anatel tem uma boa guia de como ele pode fazer essa escolha de celular. Entendido.
Sexta-feira é dia de tecnologia, participação ao vivo conosco de Gilberto Sudré. Tira dúvidas sobre o 5G, 5G puro, onde que funciona o quê? Tô de volta contigo, Gilberto. Então, Fernanda, uma outra pergunta muito comum dos usuários de telefone celular é que se é preciso trocar o chip do celular para funcionar no 5G. Então, na verdade, para funcionar no 5G, o não standalone ou DSS, não precisa trocar o chip. Mas, se você vai utilizar o 5G puro, né, o standalone, no caso da Vivo e da Claro, né, é preciso trocar o chip, né? A TIM, né, ela citou, né, ela divulgou que não precisaria, no caso de modelos do sistema Android, não precisa trocar o chip, né? Para iPhone precisaria trocar o chip novo. Então, se você vai fazer o uso de um telefone agora no 5G puro, é interessante que você consulte, né, a sua operadora para saber exatamente se precisa ou não fazer esse tipo de troca. E o plano, né? Preciso trocar o plano também do meu contrato, né, com a operadora? Isso depende da operadora, isso é bem dinâmico, tem várias promoções diferentes, então também é interessante que você vai até a operadora para checar exatamente se você precisa trocar de plano, se tem algum valor adicional ou não. As operadoras aí têm promoções bastante interessantes para isso. E aí, duas perguntas também bem comuns que a gente tem do 5G o 5G gasta mais bateria? Teoricamente não, porque como ele faz as coisas mais rápido, né? Então, ou seja, o celular, ele vai transmitir alguma coisa, ele transmite isso de forma muito mais rápida, recebe isso de forma muito mais rápida, e depois o próprio chip, né, a própria CPU, fica no estado de dormindo, né? Então, ou seja, teoricamente, ele consumiria até menos bateria do que o próprio 5G. Né, do que o próprio 4G. E também a questão de plano. Será que o 5G também consome mais plano de dados do que o 4G? Também não. Na verdade, o que acontece é uma questão de operação. Como a internet é mais rápida, né, responde mais rápido ao usuário, a tendência é que ele use mais da internet. Aí, aparentemente, parece que o 5G consome mais plano de dados do que o 4G, mas na verdade é uma questão de conforto, né? Você tem um conforto melhor, tem uma velocidade maior, e aí isso acaba consumindo, né, mais informação, mais seu plano de dados, sua franquia de dados, do que no 4G. É isso. Ó, quem tiver dúvidas, aproveite agora para a gente falar sobre esse assunto. 992994297. Esse é o nosso número de mensagens. Tem pergunta chegando, mas é para outro assunto. Vamos lá? Vamos lá. O fim do suporte do Windows 10. Então, o Windows 10, a gente até já comentou isso, acho que tem umas 2 semanas que a Microsoft anunciou, né, que no ano que vem vai terminar o suporte do Windows 10, e aí, na verdade, quem tem o Windows 10 pode continuar, o problema é que não vai ter atualização mais, né, e aí, com isso, na verdade, não gratuitamente, né, aquelas atualizações, correções de erros, na verdade, até a Microsoft divulgou que ela vai cobrar um valor até pequeno, né, de tipo uma garantia estendida do Windows 10, né? E aí você vai conseguir continuar recebendo aquelas atualizações, mas tem uma hora que vai terminar. E o problema é que o Windows 11, ele exige uma máquina muito mais poderosa para funcionar. Então, ou seja, isso causa alguns problemas, né? Primeiro, né, a questão de você ter que trocar a sua máquina, né? Muitas vezes comprar um notebook, um desktop novo para isso, né? Porque os requisitos de hardware são maiores, né? E depois outra pergunta é como é que vai acontecer com todo esse lixo eletrônico, né, que você vai estar descartando muitos computadores que ainda estão funcionais, né, como é que isso vai acontecer? Então, infelizmente, essa é uma questão da rápida atualização das versões de software. A gente não é muito diferente nos celulares, né, se bem que isso vai um pouco mais lento no caso dos celulares, mas também temos aquelas situações, inclusive falamos já tem algumas semanas, que a própria WhatsApp vai parar de funcionar em vários celulares de versões mais antigas, de Android 5, né, e iPhone versão 8, né, para isso. Então, também acontece nos celulares. O Marcelo, inclusive, ele disse que há necessidade de troca de máquina? É verdade, porque o Windows 11, ele exige que você tenha um chip de criptografia que é nativo do hardware. Né? Se não tem esse chip, você não consegue instalar esse Windows 11. E aí, você, teoricamente, teria que trocar de máquina mesmo por causa disso. O hardware todo, né, ele é mais exigente, o Windows 11, né? Então, isso é verdade mesmo. Que complicação, hein? Ele está falando até do lixo eletrônico que isso vai gerar. Exatamente. Isso é um problema, como eu falei, que muitos equipamentos operacionais e funcionais ainda vão ter que ser encostados ou descartados, ou vão ser algum tipo de comercialização, né, para alguém que use. Por exemplo, o Linux vai funcionar perfeitamente nessas máquinas, né? Então, talvez seja uma opção de usar o Linux nessas máquinas que vão funcionar muito bem.
O Marcos Vinícius, a dúvida dele é sobre um chip 4G. Quando eu vou para um aparelho 5G, eu tenho que trocar o chip? Então, no caso de operadores da Claro e da Vivo, falaram que precisa trocar o chip, né? No caso da TIM, ela falou que não precisa para aparelhos Android. Aparelhos de iPhone precisaria trocar o chip. Mas eu recomendo, né? Essas questões mudam muito rapidamente. Isso foi oficialmente o que foi colocado pelas operadoras. Eu recomendo que o nosso ouvinte que queira, já tem um aparelho 5G e quer usar o 5G standalone, que entre em contato com a loja, com o portal da sua operadora e confirme essa informação, porque isso muda muito rapidamente. Tem uma outra participação aqui do Alexandre. O Patrício vai me ajudar porque conversou com ele. Fala aí. Pois é, bom dia, Gilberto. Bom dia. Ele fala do 5G na TV dele, porque ele disse que o técnico foi lá trocar a internet, acabou eliminando o roteador, trocou o modem, e quando ele foi conectar, apareceu lá que a internet dele na televisão estava na rede 5G. Aí ele pergunta se essa rede também é fixa agora, se ela é cabeada, se ela realmente é 5G. Essa é uma ótima pergunta, Patrícia, porque assim, infelizmente, a gente tem uma sigla igual que significam coisas diferentes, né? Uma coisa é a rede 5G standalone das operadoras de celular, então essas torres que a gente encontra aí na rua, em cima de prédio, essa é o 5G da rede de telefonia móvel, né, para isso. Essa rede que o nosso ouvinte está se referindo é a rede de 5 GHz, que é uma rede de Wi-Fi, né, que funciona na frequência de 5 GHz. Infelizmente, também eles chamam de 5G, porque é 5 GHz, mas são redes completamente diferentes. Uma é a rede móvel e a outra é a rede de Wi-Fi, que a gente tem em casa para isso. E aí, como eu tenho alguns padrões de rede Wi-Fi, eu tenho uma rede Wi-Fi mais antiga no padrão 2.4 GHz, que é uma rede um pouco mais lenta, né, mas tem um alcance melhor, e eu tenho uma rede de Wi-Fi de 5 GHz, que tem uma transmissão muito mais rápida, mas tem um alcance um pouco menor. Mas são redes diferentes, infelizmente, estamos usando a mesma sigla, por isso que pode gerar alguma confusão. Tá gerando, tá? Com certeza. Bom, então é isso. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Uma é rede Wi-Fi, né, que é a rede interna da casa dele, que como ele falou, né, que o funcionário da operadora trocou o roteador para um roteador mais novo, que já tem essa função da rede mais nova, de 5 GHz, né, que é o Wi-Fi de 5 GHz. Que não é a rede, né, é outra coisa diferente da rede móvel de celulares que tem na rua, que tem as torres que estão na rua para isso. Tá certo. Só esclarecendo, Fernanda, 5G da rede móvel é quinta geração, né? Da rede móvel, da rede celular. E o 5G da rede Wi-Fi é de 5 GHz. Apesar de ser 5G, significam coisas diferentes. Uhum. Acho que é por isso que a gente está fazendo confusão. Infelizmente o sigla é mesmo, né? E acaba gerando confusão mesmo. Vamos para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Vamos começar falando de IA, Fernanda. A comissão, né, especial criada no Senado para avaliar a proposta de regulamentação do uso de IA no Brasil, aprovou na manhã de ontem, quinta-feira, uma proposta de regras, né, para regulamentar a IA, né? Agora o material vai para plenário da casa, lá do Senado, para ser votado. Provavelmente hoje, talvez seja votado na semana que vem. O que mudou, né? O que diz esse projeto? Basicamente, ele foca nas obrigações e medidas do governo, né, ou de governança das tecnologias, e aí considerando aquelas que têm muito impacto, ou de alto risco, ou seja, que vão impactar os usuários, a vida humana, direitos fundamentais, né, como educação e segurança. Então, tem tratamentos diferentes, inclusive para micro e pequena empresa e startups que usam o IA, né? Essas regras foram baseadas em experiências produzidas em outros países, né, do mundo, né? Então, é uma questão interessante. Então, e inclusive o texto prevê uma regulamentação da remuneração de direitos autorais utilizados por essas ferramentas de IA. Então, uma questão interessante, vamos acompanhar aí a aprovação dessa regulamentação, né, da IA no Brasil. Outra notícia bem legal que eu achei foi que o portal GovBR, agora você pode fazer buscas dentro do portal por voz, não precisa agora digitar. Então, ele tem uma função agora que você entra no GovBR, vai na caixa de busca, né, e aí onde tem lá escrito o que você procura, clica no ícone de microfone e aí você pode falar e ele vai entender a sua voz e vai fazer a busca para você. É importante dizer que, por enquanto, essa ferramenta de busca de voz está disponível apenas para Android e para os navegadores Chrome Edge.
em breve vai sair para o iOS e o Safari, o navegador Safari da Apple. E uma última notícia, temos um aniversariante essa semana. No dia 3 de dezembro, ou seja, terça-feira agora que passou, é comemorado os 32 anos do SMS. O primeiro SMS enviado, né, foi no dia 3 de dezembro de 1992, no Reino Unido. E qual era a mensagem? Estamos no mês de Natal, era Feliz Natal, né? Ou seja, sem emoji, não tinha emoji na época, né? Para isso. Então, estamos essa semana comemorando um aniversariante que é o SMS, o famoso SMS, que agora a gente basicamente quase não usa, né? Todo mundo usa o aplicativo do WhatsApp, né, para isso. Mas ele fez a sua história, o SMS. É isso, Gilberto. Muito obrigada, viu, pela sua participação, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá.